Você poderia se tornar um analista de dados sem experiência anterior? Como você pode aumentar as suas chances de mudança de carreira em 2024? Se você é uma pessoa que está pensando em entrar na área de análise de dados, você deve estar se perguntando se existe alguma possibilidade de você ser contratado sem experiência nenhuma. Eu vou te falar, existe sim uma possibilidade de você ser contratado sem experiência nenhuma. Nesse vídeo eu vou te mostrar o como e o porquê você deveria fazer a mudança de carreira em 2024. Sejam muito bem-vindos ao canal do Dev Club, eu sou o Gustavo Machado e agora a gente vai estar abordando quais são as suas perguntas sobre a área de análise de dados. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é se é possível você se tornar analista de dados sem nenhuma experiência. E a resposta para você é um absoluto sim. Mas por que a área é tão acessível? O primeiro ponto é que a área tem crescido muito. Para vocês terem uma ideia, em 2022 a área faturou em torno de 46 bilhões de dólares. Isso já era o dobro do que ela tinha faturado em 2015. E para esse ano de 2024, a perspectiva é que fature em torno de 364 bilhões de dólares. O segundo ponto é que temos uma defasagem gigantesca de pessoas qualificadas para a área de análise de dados. Veja, se o mercado tem uma tendência a crescer, isso quer dizer que cada vez mais a gente precisa de pessoas como você. Porém, existe um ponto. 9 em cada 10 pessoas que hoje já trabalham em análise de dados não possuem as experiências necessárias para o mercado de trabalho. E é exatamente aí que você pode se destacar. Se você estudar as skills corretas e as habilidades corretas que o mercado de trabalho está precisando, isso quer dizer que você vai ser de grande valor para o mercado de trabalho. Outro ponto é que existe um grande valor nas suas experiências anteriores. O analista de dados ele precisa ter habilidades como curiosidade, orientação à resolução de problemas, trabalho em equipe, e eu tenho certeza que você já trabalhou com isso em experiências anteriores. Fora isso, as suas habilidades e experiências anteriores contam muito na hora da entrevista. Por exemplo, vamos dizer que você trabalhou numa empresa de logística e a vaga que você está procurando como analista de dados também é em uma outra empresa de logística. Eu tenho certeza que as suas experiências vão ser contadas na hora da sua contratação. Outra pergunta que você deve estar se fazendo é quais são os passos que eu deveria dar para me tornar um analista de dados. O primeiro e mais importante deles é inicie um curso de análise de dados, mas dê preferência àqueles cursos que te tragam projetos reais, que te tragam experiências de projetos e que tenham o auxílio de uma equipe para tirar suas dúvidas e principalmente que te preparem para o mercado de trabalho. Uma outra coisa é crie um portfólio de análise de dados. Por exemplo, crie um portfólio com todas as atividades que você foi fazendo naquele curso. Isso vai demonstrar para a empresa que você vai procurar que você tem habilidades na prática e isso também é muito solicitado nas empresas. Use os cursos e as habilidades que você tem para criar esse portfólio. E lembre-se, todo analista de dados começou por algum lugar. A chave aqui é que você deve continuar motivado e sempre aprendendo. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mas vamos para a próxima pergunta. Como posso aumentar as minhas chances de ser contratado? Aprender a ser um analista de dados é uma coisa, e saber se apresentar como um analista de dados é outra coisa totalmente diferente. Independente das suas experiências anteriores, você precisa saber se apresentar como um analista de dados. E aqui é o ponto. Saiba se vender numa entrevista. Saiba quais são as suas soft e hard skills. Conheça bem essas soft e hard skills. Saiba mostrar para a empresa quais são as suas perspectivas para o trabalho deles e mostre qual é o seu potencial como uma pessoa ativa e não passiva. Outra pergunta que as pessoas normalmente me fazem é quais são os tipos de empresa que eu posso procurar emprego. Aqui é um ponto que eu gosto muito, é que não existe uma empresa específica ou um tipo de empresa específica. Todas as empresas trabalham com dados e um dia vão precisar de algum analista de dados. Outra pergunta é quanto eu posso ganhar sendo um analista de dados? A gente colocou aqui na tela uma pesquisa salarial e vocês vão ver que um analista de dados júnior ganha em torno de 3 mil a 5 mil reais. E pensem, uma vez na área, as possibilidades são inúmeras. Você pode crescer muito dentro da área. Como a gente viu até agora, se tornar um analista de dados é totalmente possível. E o mercado de trabalho precisa e vai precisar cada vez mais de pessoas como você. Então, se você tem vontade de se tornar um analista de dados, continue estudando, se prepare, vá se aplicando nas vagas. Eu tenho certeza que a jornada não vai ser fácil, mas se você continuar aplicado, se você se dedicar de verdade, não vai ser uma questão de se você vai conseguir, mas sim de quando você vai conseguir. Conte sempre com o Dev Club para alcançar o seu resultado. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque toda semana a gente vai estar lançando mais conteúdo sobre análise de dados.